Apocalipse 15:16. Depois disso, vi no céu outro sinal, misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos, com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro, misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele, até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Apocalipse 15. Depois ouviu uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, nas fontes de águas, e elas viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras o maus, derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do alto. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados e nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam a Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam.
Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus, que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia do Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz é aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então a voz forte veio do trono no templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e violentos terremotos, tão violento como nunca houve igual, desde a criação dos seres humanos. Foi pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuva de pedras caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedras, pois ela era terrível. Apocalipse 16. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos louvar ao Senhor neste momento com cânticos. E o primeiro louvor é o Eu Te Louvo da harpa cristã. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. É o
Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para sempre me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso
abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. Nesse momento que iremos compartilhar a palavra de Deus, eu quero falar com você algo que Deus primeiramente trabalhou no meu coração, sabe, que me constrangeu de verdade. E eu orei então, e eu queria orar agora também com você para que Ele também fale ao seu coração. Então faça da minha oração a sua, peça para que Deus ministre no teu coração a palavra dEle, e que assim possamos ser edificados, transformados, avivados pela palavra do Senhor. Oremos. Senhor, é no nome de Jesus que nós entramos na tua presença santa, com reverência, com temor. Ó Deus, nos colocamos diante de ti, Pai, crendo na autoridade da tua palavra, das escrituras sagradas, da Bíblia, Pai. Nós te pedimos que o Senhor ilumine ela neste momento, para que quando viermos fazer a leitura, para que quando viemos expor, ó Deus, explicar esse texto, que teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade, tanto para trabalhar, ó Deus, nos corações de quem estiver vendo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, como também, ó Deus, que o Senhor tenha, Pai, a liberdade para utilizar esse Pai mensageiro, consciente, Pai, da sua finitude, da sua pequenez, da sua consciente, Deus, dos seus limites. Então eu peço que o Senhor, ó Deus, faça realmente que a tua palavra brilhe, que o Senhor seja enaltecido, Deus. Então, Senhor, queremos realmente fazer valer esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos é aprendendo a ter a visão sobre o reino e sobre a obra missionária com Jesus. Jesus, o nosso maior mestre, acredito também que o maior missionário que passou pela terra, né? E a gente tem se empenhado tanto hoje no estudo estudando a sua palavra, sendo constrangido por essa palavra, né? Se apegando à verdade, e isso é bom, isso é maravilhoso, sabe? A gente estudá-la ali buscando as doutrinas para que o nosso padrão de vida agrade ao Senhor. Mas olhando para Jesus, a gente vê que a vida ela é algo além do que ele exige do cristianismo. Que não são apenas os conhecimentos teóricos, né? Uma doutrina realmente encorpada, mas se isso não gera impulsionamento para uma obra missionária. E isso Deus tem trabalhado muito na minha vida, meu irmão. Então aquilo que eu estou falando com você, com toda a sinceridade, é o que Deus tem ministrado no meu coração. Estudando a história da igreja, sabe, Deus ministrou isso também em mim, estudando a própria história de Calvino, quando Farel foi confrontá-lo, porque Calvino, como um amante das escrituras, aquele que sistematizou a doutrina na história da igreja, foi confrontado com a seguinte fala, que Deus amaldiçoe o seu estudo enquanto tem pessoas perecendo com a ansiedade de conhecer o Senhor. E mais ou menos essa fala, nessa confrontação. Então Calvino ele saiu de trás do gabinete e dos livros e começou a pastorear pessoas, né? Então são desafios, né, que o próprio Senhor Jesus ele nos deixa.
Então, para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a ler comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, de 35 a 38. Eu vou ler aqui na versão NAA, que diz assim, versículo 35 de Mateus capítulo 9. E Jesus percorria todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? É esse texto que nós vamos expor agora. Então fique comigo e vamos pensar, olhando para esse texto, nós vamos aprender com Jesus como ter uma visão sobre o reino e sobre a obra missionária. A título de introdução, eu queria que você pensasse comigo no seguinte: se quisermos aprender profundamente sobre missões, é necessário vermos como o Senhor Jesus agiu e ensinou sobre o assunto, que é de suma importância para a igreja. Precisamos olhar para Jesus, como ele agiu em relação a missões, como ele ensinou sobre esse assunto, porque a sua vida vivia em função disso. Ele veio com uma missão de pregar o evangelho do reino, né? Missões, então, ela está realmente no coração de Deus. A gente vê missionários falando isso e a Bíblia, então, nos mostra isso. E este é um dos motivos da existência da igreja. Se a igreja hoje perdura, se a igreja ainda está aqui, é porque Deus nos confiou um evangelho que não pode ficar guardado apenas nas nossas quatro paredes. Não pode ficar guardado apenas dentro de mim. Aquilo que é bom para mim eu preciso compartilhar. E essa missão, sabe, esse evangelho, esse desejo de compartilhar o evangelho está no coração de Deus. E realmente é um dos motivos da existência da igreja. Nós precisamos aprender com Jesus sobre este investimento eterno para cada crente, entendeu? Não é apenas para os pastores, para os obreiros, diáconos, líderes, missionários, mas essa obra é um investimento para cada crente, para cada um, que o Senhor Jesus comprou com seu sangue. Essa é uma verdade bíblica. A igreja, então, ela precisa aprender com Jesus para ter uma visão missionária correta. A igreja precisa aprender com Jesus para ter uma obra, uma visão, né, missionária correta. Ele é o mestre. E a primeira lição que nós vamos nos basear está aí no versículo 35. E para ter uma visão missionária correta, nós precisamos ter como alvo alcançar todas as cidades e povoados. Versículo 35, parte A. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então, primeiro ponto é ter o alvo de alcançar todas as cidades e povoados, alcançar todas as pessoas. Pensando de novo em aspecto doutrinário, nós acreditamos, eu acredito piamente na eleição, no chamado irresistível de Deus, tá?
E essa é uma questão, uma polêmica e uma discussão grande mesmo a respeito daqueles que defendem a eleição e a soberania de Deus contra aqueles que defendem o livre-arbítrio, ou seja, os calvinistas e os armenianos, né? E dizendo que muitas vezes eles até não conseguem conceber a visão um do outro. Mas olhando de novo para a história da igreja, eu admiro John Wesley, arminiano, defensor do livre-arbítrio, mas também nós temos Whitefield, um calvinista, muito amigo de John Wesley, e a história da igreja mostra isso. E o que os dois tinham em comum, então, sendo que a teologia dos dois não era a mesma? Os dois eles eram apaixonados por missão. John Wesley nós conhecemos até mesmo porque existe uma igreja vinculada a ele. Whitefield nem tanto, mas quando estudamos a história da igreja, nós vemos que não passava uma pessoa do seu lado sem com que ele pregasse. Ele pregou até ser muito velho. Ele fez a sua oração foi para que Deus lhe desse força para ele pregar mais uma vez. Essa foi sua última oração. E diz a história que enquanto ele estava indo dormir, né, ele subindo uma escada com uma vela na mão, que a cada degrau que ele subia, alguém fazia uma pergunta a respeito das escrituras, ele parava e ele pregava, ali subindo a escada com a vela na mão. E quando ele chegou no topo da escada, de cada degrau uma pergunta, ele estava apenas com o cotoco da vela, e ele morreu naquela noite, pregando a palavra de Deus, enfatizando as missões. Porque eles entendiam que o alvo, então, era alcançar todas as pessoas, todas as cidades, todos os povoados. E é por isso que Jesus ele percorria, então, todas as cidades e povoados. Uma igreja, sabe, que tem uma visão realista de missões. Os seus membros ultrapassam as fronteiras ali das quatro paredes do templo para alcançar cidades, povoados, distritos, estado, país, o mundo com o Evangelho de Cristo. E nós olhamos aqui nesse texto o método tríplice de Jesus para a igreja fazer missões de uma maneira produtiva. Nesse próprio texto, nós vemos ali que Jesus ele ensina um método, e esse método ele é de forma tríplice, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus ele pregava, fazia a missão através do ensino, ensinando nas sinagogas, ensinando na igreja, ensinando ali dentro do convívio entre outros crentes e daqueles que visitavam a comunidade. Nós vemos que ele pregava o evangelho do reino de Deus presente, e também que ainda haveria de se completar, né, ser consumido com o domínio de Cristo por completo. Uma pregação de urgência. Então Jesus ele fala, vocês precisam ensinar nas sinagogas, vocês precisam pregar o evangelho do reino, e mais. Função tríplice, a terceira é curar todo o tipo de doença e enfermidade. Jesus, então, ele curava, sim, toda sorte de doença e enfermidade. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doença e enfermidade. Cristo estava cumprindo ali a promessa feita em Isaías 53:4, que ele tomou sobre si as enfermidades, ele veio para fazer isso. Mas o que é mais importante hoje é pregar esse evangelho para que haja cura na alma das pessoas e não no corpo. E somente a igreja consegue fazer isso. A igreja é a portadora desse evangelho que pode curar as almas das pessoas. Eu e você, nós temos isso. Jesus nos confiou isso, porque a maior doença da humanidade hoje é a doença da sua alma, é o pecado. Então esse é o alvo.
nós temos que alcançar todas as cidades, fazendo, então, usando este método tríplice ensinado por Jesus. Então, que a igreja, ela precisa aprender com Jesus a ter uma visão missionária correta. Então, o segundo momento, aqui o segundo ponto, a gente vê no versículo 36, que eu resumo da seguinte forma, que a igreja precisa ter o alvo de desenvolver compaixão pelas multidões perdidas. A igreja precisa ter o alvo de desenvolver compaixão pelas multidões perdidas. Verso 36, versículo 36a. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Um coração cheio de compaixão é que impulsiona a igreja a fazer missão. O que é compaixão? O que pode indicar no original aqui é um amor, sabe, uma afeição, uma misericórdia tão grande que quando você vê alguém sofrendo, o termo compaixão dá aquela ideia de que até o seu estômago começa a queimar, diante daquele sofrimento. Compadecer-se é deixar então o seu egoísmo de lado. Compadecer-se é pensar no bem do outro, de acordo com Romanos 3, 23, 6, 33, daquele que precisa de salvação. É querer que os outros gozem do mesmo privilégio que você tem. Isso é ter compaixão. Sabe, ter compaixão é sacrificar algo. Sacrificar, sabe, o dinheiro, seus títulos. Muitas vezes a ausência dos familiares. Jesus, ele demonstra então que a missão, o fato de você se compadecer, é algo que nós queremos fazer, é algo que exige um esforço também. É o benefício então de você se sacrificar em prol de missões, você se sacrifica mesmo. E isso te traz alguns benefícios, que é a gratidão das pessoas que foram levadas a Cristo. Sabe, você também está ajudando a cumprir a palavra de Deus em obediência. Isso é ter compaixão. Analisa a tua vida hoje, quando você vê o perdido, será que você tem tido essa compaixão, onde que você está disposto a deixar o seu egoísmo de lado? Onde você está disposto a pensar realmente no bem-estar daquele que está ali? Você quer que aquela pessoa goze do mesmo privilégio que você tem? Você tem a disposição de sacrificar seu dinheiro, seus títulos, sabe, a ausência de estar junto muitas vezes aos sábados com sua família? Jesus, ele ensina isso porque ele percorria todas as cidades, todos os povoados, pregando, ensinando, pregando, curando. E ele chega ali e ele vê as multidões perdidas e se compadece delas. Duas coisas que nós, como igreja, devemos pedir a Deus para que Ele desenvolva em nós, sabe, Ele desenvolva em nosso coração, para que tenhamos uma verdadeira compaixão pelas almas perdidas. Então, duas coisas nós devemos pedir para Deus para que Ele desenvolva em nosso coração uma verdadeira compaixão pelas almas perdidas. A primeira é a aflição que a humanidade pecadora sem Cristo está passando, é que Ele nos ajude a ver isso, porque elas estavam aflitas, que Ele nos dê essa sensibilidade de ver essa humanidade, sabe, os nossos vizinhos, a nossa família, sabe, aquela pessoa que trabalha conosco, que está conosco na nossa escola, aflita, que nós possamos ter realmente essa sensibilidade de enxergar na humanidade pecadora sem Cristo a sua aflição.
Aí que eu digo que a compaixão, ela também, então, é você vencer o seu egoísmo, porque você tira o olho de si mesmo e olha para o outro, para as necessidades do outro. Aflita aqui quer dizer uma multidão abatida, uma multidão prostrada, com ferimento mortal. Ela está assim. O termo original traz essa ideia de que essa multidão estava aflita, porque ela estava com ferimento mortal na sua alma, ela precisava de restauração. Seu vizinho, sem Cristo, ele está aflito porque ele tem um ferimento mortal. Aquele seu parente que comemora o Natal junto com você, dentro da sua aflição ele está abatido, prostrado, por mais que muitas vezes ele não reconheça, ele tem um ferimento mortal. Segundo pedido que nós devemos fazer para Deus, além desse sentimento, né, dessa sensibilidade de perceber a aflição dessas pessoas, é pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que vejamos a falta de direção espiritual dessas pessoas, essa direção espiritual verdadeira. Verso 36c, porque elas estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, elas não tinham direção, elas não sabiam para onde ir, elas precisavam de direção espiritual verdadeira. Quantas pessoas estão enganadas? Aí vale muito o nosso conteúdo doutrinário, aquilo que nós temos nos empenhado em estudar e nos aprimorar e buscar o Senhor, para que nós tenhamos condição de guiar essas pessoas até Cristo, o verdadeiro pastor. Sabe, aqui na religião mais severa da face da terra, naquele tempo, é que essas multidões se encontravam famintas e desanimadas, ou seja, diante ali daquele judaísmo liderado ali pelos fariseus, sabe, com tanta ênfase na sua religiosidade, mesmo assim as multidões estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor, ou seja, os líderes religiosos não supriam as necessidades daquelas pessoas. Eles não mostravam a direção espiritual verdadeira. Havia ali muitas igrejas, sinagogas, mas elas não faziam diferença. Será que temos feito essa diferença? Só em Jerusalém havia mais de 400 sinagogas naquela época. Sabe, pense nisso. Quantas igrejas hoje tidas como evangélicas estão inchando, sabe, a nossa cidade, mas as pessoas continuam ali sem direção, como ovelhas sem pastor. Elas não podiam encontrar a palavra de Deus, e sem encontrar a palavra de Deus, não há salvação. Então me parece que nosso tempo não é diferente daquele tempo em que Jesus olhava para a multidão. Ele via aquelas pessoas aflitas, ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. A nossa geração está assim, perdida, sem direção espiritual, como ovelhas que não têm pastor, caminhando a passos largos por inferno. E nós temos uma mensagem, sabe, que nos foi outorgada, que nos foi delegada e que veio através de uma ordem: ide e fazei discípulos. Meu irmão, eu tenho falado, eu estou falando aqui pensando em mim. Eu vivo o meu dia como se realmente ela fosse dividida em vida secular e vida espiritual. Não que eu não tenha padrões bíblicos na forma como eu vivo, mas quantas pessoas têm passado pela minha vida eu tenho deixado de abençoar porque eu não falo sobre o evangelho do reino para ele. Não tenho falado sobre salvação. Pessoas aflitas, sabe, que pegam um ônibus ou alguma condução, estão em alguma fila, sabe, num período louco de pandemia, de isolamento social, quantas pessoas depressivas,
aflitas. Nós temos uma mensagem que traz cura para a alma, cura, verdadeira paz. Sabe, ter compaixão é vencer o nosso egoísmo, ter compaixão, como nós já dissemos, é pensar no bem-estar do outro, ter compaixão é querer que os outros gozem dos privilégios que nós gozamos, sabe, é ter a disposição de sacrificar algo, títulos, bens, até a ausência de familiares, os nossos momentos sociais. Será que estamos dispostos? Existe uma multidão morrendo. A igreja, então, ela precisa aprender com Jesus a ter essa visão missionária correta. E o terceiro ponto aqui, ter a consciência, então, que só a igreja, os salvos, podem fazer a obra missionária. Meu irmão, nenhuma entidade, nenhuma ONG, nenhum clube social pode fazer isso, sabe, cumprir essa missão. Jesus delegou para a igreja. Versículo 37 de Mateus, capítulo 10, aqui ainda, capítulo 9, versículo 37. Então Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus não se dirigiu aos líderes religiosos, aos fariseus. Jesus não se dirigiu aos sábios da época ou qualquer outro tipo de pessoa. Ele se dirige aos seus discípulos. Jesus quer nos conscientizar, então, de 3 coisas olhando para essa realidade, para que venhamos fazer a obra missionária. Primeira coisa que ele quer nos conscientizar, capítulo ainda 9:37b, é o tamanho da seara. Meus irmãos, a seara é grande, o campo é grande, muitas coisas precisam ser feitas. A seara aqui, ele se refere em primeira instância à nação de Israel. Mais tarde nós vemos Jesus incluindo então o mundo inteiro, lá em Mateus 28, de 19 a 20, quando ele diz: ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando, ensinando, batizando. Sabe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo o poder me foi dado, ele compartilha desse poder, né? Ele delega esse poder para mim e para você, para que nós saiamos. Jesus, ele utilizou a palavra seara para mostrar que os esforços dos trabalhadores darão resultado, pois a existência da seara requer ação de ceifar, que se nós não ceifarmos, é impossível dar fruto. Como no Salmo 126, 127, quando aqueles que plantavam chorando, eles colhiam ali com alegria. É o princípio da semeadura. Você só colhe se você plantar. Então Jesus, ele traz propositalmente essa palavra para demonstrar a obra missionária como seara. Ou seja, a seara é grande. Para mostrar então que precisamos ter esforço, como os trabalhadores ali precisam se esforçar para plantar, para que no tempo certo venha a chuva, irrigue a terra e o fruto cresça. Nós precisamos ser assim, trabalhadores. A compaixão que Jesus exige é a ação de ceifar na seara espiritual. Então, qual que é a compaixão que Jesus está exigindo aqui? Ele olhava para as multidões e se compadeceu dela, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, perdidas, aflitas. Então, qual é a compaixão? O que a compaixão gerava? Ela gerava ali a ação de ceifar na seara. A compaixão gerava ação. Se você se compadece, você age. Regis, foi o que Deus falou, se você se compadece daquela pessoa que passa todo domingo na porta da igreja,
você age. Regi, se você se compadece do seu familiar perdido, você age. Meu irmão, se você se compadece daquela pessoa que não tem Cristo, que está passando na sua cabeça agora, se você se compadece dela, você vai agir. Sabe, os crentes que deixam de ceifar a seara devem ser considerados desobedientes ao Mestre. É isso que ele está ensinando. Demonstra que esse crente que não ceifa, além de ser desobediente, ele também não demonstra amor, que ele é egoísta, que ele é infrutífero para a obra do reino, porque não existe meio termo na obra de Jesus. Se você não ceifa na seara, você é considerado desobediente à palavra do Senhor, porque é uma ordem você plantar, você ceifar. E a gente sabe, então, se você não age, significa que você não tem compaixão. Se você não tem compaixão, você é sem amor, realmente você é egoísta, você não está disposto a deixar de lado as suas preferências. Então você é infrutífero para o reino. Porque muitas vezes a gente só quer fazer aquilo que a gente gosta. Mas Deus quer te usar para ganhar vidas, para falar a respeito do reino naquele que está passando do teu lado. A pouca quantidade de trabalhadores, e é isso que ele também quer que nós tenhamos consciência. A primeira foi o tamanho da seara. A segunda coisa que ele quer que tenhamos consciência é que são poucos trabalhadores na seara, mas os trabalhadores são poucos, 37C. Nós olhamos para a obra missionária no mundo, né? Nós vemos a necessidade, quando nós falamos ali nos nossos espaços missionários, em nossos cultos, o quanta dificuldade existe por falta de missionário no campo. Na nossa igreja local, nós percebemos isso, não é uma verdade? As agências missionárias, esse é um dos motivos de clamor urgente. Então, são poucos os trabalhadores. Orar para que Deus, então, mande trabalhadores para a seara. É a terceira coisa que Jesus ele quer nos conscientizar aqui. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande mais trabalhadores para a sua seara. Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. Meus irmãos, talvez eu nunca chegue a ir até a África, talvez eu não chegue a ir ao Oriente Médio, mas com o joelho dobrado eu posso alcançar aquela nação. É uma das coisas que eu posso fazer. Mande, o texto aqui, mande mais trabalhadores, mande no original, traz a ideia de sentido de urgência, que nós precisamos de trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, Senhor. Traga mais trabalhadores para a seara, traga mais trabalhadores para o resgate da vida. Rogai, pois, ao Senhor da seara, é Ele quem manda, é Ele quem cuida, é Ele quem se importa. A obra é dele, a seara é dele. Nós precisamos buscá-lo a respeito disso. Sabe, tudo está predeterminado, está. Mas o texto me diz aqui, Jesus está dizendo que nós devemos rogar, que nós devemos orar para que Ele mande trabalhadores para a seara. A compaixão e a oração formam uma união poderosa, meu irmão, quando você se compadece e você ora, nós vemos uma união poderosa que leva o Senhor, então, a aumentar o número de trabalhadores na seara espiritual. Ele acrescenta, trabalhadores, pessoas para estar conosco. Então, todo o refinamento da igreja moderna jamais poderá substituir esses fatores básicos.
oração, compaixão, busca pelo Senhor e a pregação da palavra. A igreja, os salvos, precisam dar toda a sua atenção a esta verdade, meu irmão. Pois a missão realmente não é só para os consagrados missionários, líderes, pastores, obreiros, é para você, sabe? É para mim, para todos nós que fomos chamados a seguir Jesus. Jesus disse isso para todos os seus discípulos. Então, como temos encarado essa verdade bíblica? Este é o motivo que Jesus, meu irmão, deu tanta importância que fez com que ele viesse aqui. Então, que possamos refletir e agir em relação a isso. Que possamos sentir o que Jesus sentiu, compaixão, que possamos agir e fazer o que ele fazia, ir em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os povoados, por onde quer que passemos, ensinando, pregando e curando, em nome de Jesus. Que sejamos uma resposta à oração, sabe, que sejamos uma resposta a esse clamor de que poucos são os trabalhadores. Então que venhamos nos alistar para trabalhar nessa grande seara. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Amém?